They're playing basketball. We love that basketball. Olá, fala meus amigos, bem-vindos ao Brasquete número 37. De férias, estamos descansando, mas com fome de NBA, que está bem legal. A temporada está rolando com várias surpresas, várias decepções. E para começar já com a fofoca do dia. Embiid não está apenas fazendo trash talk dentro das quadras, mas está fazendo fora delas também. Ele mandou um recado nada sutil para uma famosa. Eu pensei que seria talvez Roberta Ramalho, pensei que seria para Bruna Marquezine, mas não, ele não estava falando das Tupiniquins, não falou nem da Anitta, falou para a Rihanna. Mas enfim, com certeza vocês estão sabendo. Que se não está sabendo, dê uma olhada nas páginas de fofoca, que realmente foi legal. Né? Embiid fala sobre ser All-Star, não deu bola para ele quando não era All-Star, agora tá All-Star, quer dar bola para ele, né? Mas enfim. Fala, Pedrão, tudo bem com você? Fala, Diego, fala, Ângelo, estamos de volta após 2 semanas de merecido descanso. E nessa semana, meu destaque é que Erik Spoelstra, pela segunda temporada seguida, vem me mostrando que não precisa de um All-Star para fazer o seu time jogar. O Dion Waiters está jogando ainda o Pedrão? Machucado, né? Ele realmente machucou, mas no período que estava jogando, ele mesmo admitiu que não estava jogando bem. E mesmo assim... Então. E mesmo assim o Heat continua subindo na tabela, contrariando Coincidência ou não? Coincidência ou não? Tem que ter um técnico ali, né? Não, mas vamos respeitar a história do cara. Pique 2 do draft. Tem que respeitar. Fala, Ângelo, tudo bom? Salve, Diegão, salve, Pedrão. O meu destaque pro podcast de hoje é que, mais uma vez, o Jeff Hornacek tá com a corda no pescoço do Knicks. Dessa vez a gente não sabe realmente se ele vai ser enforcado ou não. Essa corda aí, às vezes dá vontade de puxar, às vezes dá vontade de soltar. Tá difícil. Vamos falar sobre isso no Big Apple Moment de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre, para aqueles que estão acompanhando a NBA, a semana passada foi uma data especial, que foi a data do senhor Martin Luther King. Teve vários jogos super e também vários acontecimentos curiosos. Algo que, ultimamente, na NBA dos dias de hoje, é algo muito raro, que são as brigas e confusões, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre as brigas. Vamos falar da especulação sobre troca de Kemba Walker e outros jogadores do Hornets. Para onde será que ele vai? Que time seria o melhor destino para o senhor Kemba Walker? E depois falaremos do Miami Heat. Vamos falar da surpresa, como que esse Miami Heat está jogando bem. E também o impacto do seu técnico. E para finalizar, vamos falar no Big Apple Moment, situação do Hornacek. Avaliação a parte 2, que já falamos isso em alguns programas passados, e vamos repetir hoje. Será que mudou alguma coisa? Será que a com ele está acabando? Ou é apenas faz parte dessa reconstrução que o Knicks está passando? Então vamos lá. Here's a potential 5-point play here. And swing. Well, now we've got some Paul and Griffin words. Looked like there was an elbow there at the end of that play there from Blake on that and one. So here's the elbow between the two former teammates here. There's the potential and one. Vamos começar com essas brigas. O Pedrão está, antes de começar o Brasquete, ele está dizendo que a NBA está fazendo uma parceria com o Box. É isso mesmo, o Pedrão? Diego. A gente tá acompanhando nas últimas temporadas, mas nessa tá um pouquinho mais forte ainda.
tá tendo muita confusão dentro de quadra e muitas vezes elas indo realmente quase para as vias de fato, né? Acho que a mais forte nesse Algumas sentido, delas vieram acontecer. Veja o caso da Follow, por exemplo, né? sim, e também uma que me lembra aqui, que acho que foi provavelmente a quase mais deu confusão, foi a do Ibaka com o James Johnson, né, no jogo. Nossa. E Joãozinho, meu amigo torcedor do Heat, me lembrou nessa ocasião que ia ser uma briga muito boa, porque o James Johnson, ele é faixa preta de kickbox. Sim. E o Ibaka é um cara grande, então ia dar uma briga legal de se ver. Mas... Meu Deus. Mas, enfim, a gente teve esses casos aí na última semana, do vestiário do Clippers contra o Rockets e... Assim, eles estão acontecendo mais frequente, mas não só isso. Um lado que eu também queria destacar é a questão das injeções, principalmente dos jogadores mais que não eram conhecidos por isso, né? O LeBron teve a primeira injeção da carreira nessa temporada. O Kevin Durant já teve 3 na temporada. Aí, se a gente lembrar na temporada passada, outro jogador importante ter 3 injeções foi o Carmelo Anthony, né? E o Shaun Livingston já fez testa com um árbitro, não foi nem com o jogador, foi com um árbitro. E além dessas quesitos, também o pós-jogo está sendo muito comentado da arbitragem, né? Como na ocasião que o Raptors teve a oportunidade de enfrentar o Golden State Warriors, o DeRozan saiu do jogo falando que ele sentiu que estivesse jogando 5 contra 8, né? Numa alusão de que os 3 árbitros da partida estavam do lado do Golden State. Então, a NBA está muito em evidência nesse aspecto. Tanto a briga dentro de quadra, quanto eu considero a questão da ejeção, e ainda mais o pós-jogo, né? A NBA cada vez mais vem soltando aquelas notas de quando começa a se contestar uma marcação, ou então uma ejeção, coisas tipo, a NBA solta a nota ou defendendo, ou criticando, e, bem, isso não vai mudar nada, né? Só vai trazer mais coisa para criticarem a comissão de arbitragem da liga. E vale lembrar que o Chris Paul é presidente da liga, da associação de jogadores. E aí ver ele envolvido, ele puxando o bolso, se é que podemos falar desta maneira, daquela situação patética foi da Heat contra os Clippers, é algo curioso. Sobre a arbitragem, eles vão ter uma reunião, não é isso? Se eu não me engano, é agora a próxima semana, que os árbitros estão achando essa situação muito... que não faz bem não só para eles, mas também para o jogo de basquete. Então eles vão entrar numa reunião para tentar acalmar os ânimos. Não sei o que vai acontecer. A liga se preocupa muito com a imagem dela Claro. para fora. E assim, principalmente quem acompanha o basquete há muito tempo, eu sou mais novo, eu não sou desse período, mas quem assistia basquete nos anos 90, até mesmo nos anos 80, sente saudade desse tipo de coisa, porque era um jogo muito físico. A NBA combateu isso durante muito tempo, né, até que teve o estopim em 2004, aquela confusão generalizada no jogo do Pistons. E acontece que a liga, na última década, nos últimos anos, veio se esforçando muito para combater essa imagem. E, de certa forma, conseguiu, mas agora está voltando um pouco. E, Ângelo, o que você acha? O que você está achando toda essa situação e dessas confusões? Algumas delas, qual delas te chamou mais atenção? Olha, Diegão, acho que o que me chamou mais atenção foi a do Aaron Aflalo, que ele acabou ficando muito exaltado com... Agora eu não lembro qual jogador. Vocês sabem me dizer? Qual o nome dele? É o... Bielitsa. Isso. Ele acabou ficando muito exaltado com o Bielitsa e quase acabou dando um soco muito forte, sabe? E foi assim, uma coisa que quando eu vi assim, eu fico assustado justamente porque, como vocês falaram, a NBA tem investido muito nesse policiamento da questão comportamental dos jogadores nesses últimos anos. Mas eu também sou um pouco crítico
essa questão da arbitragem da NBA, porque em muitos jogos parece que os árbitros pesam para as equipes da casa e pesam para alguns jogadores específicos, as superestrelas. Ou alguém vai discordar de que o LeBron muitas vezes é privilegiado em marcações. Ou seja, eu acho que a NBA está enfrentando um paradigma que é natural por a forma como ela conduziu essas situações. Ela sempre culpou muitos jogadores pelas coisas e acabou deixando os árbitros um pouco de fora da culpa, dos problemas que vinham acontecendo. Eu acho que é bom os árbitros estarem em evidência e eu acho que essas brigas têm que parar porque não é bom para o esporte, mas elas são consequência natural do processo da mazela da NBA com a arbitragem. A gente não vê, raramente vê os árbitros tomando algum tipo de punição. A gente vê sempre os jogadores, como o Aflalo tomou 2 jogos merecidos, mas não se fala nada da arbitragem de jogos como do Knicks contra o Memphis, por exemplo, ou do Golden State Warriors e do Toronto Raptors. Verdade. A NBA enfrenta uma faca de 2 gumes, mas eu tenho minhas dúvidas sobre como ela vai conseguir solucionar a situação. Eu acho que ela está indo pelo caminho errado. Pois é. O meu ponto de vista em relação a isso, sendo eu acompanho a NBA há bastante tempo. Essa situação não tem a ver tanto com a falta de brigas, não das brigas que vêm por as vias de fato. Não, tem muito a ver com essa situação que os jogadores são todos amiguinhos, onde ficam curtindo fotos uns dos outros, postando algo que no passado a gente não via nada disso. Várias entrevistas você vê de jogadores dizendo, o Michael Jordan mesmo, não era muito amigo do Charles Barkley, começava a NBA, não era nada não tinha amizade ali, porque é difícil dizer hoje, por ter tido essa experiência hoje, o jogo realmente é muito chato, saber que o Chris Paul vai jogar contra o LeBron, aí o Chris Paul chama o LeBron para jantar na casa dele um dia antes. Gente, para que isso? É desnecessário. Também não vejo violência como a solução. A situação dos árbitros está patética. O Ângelo foi muito bem. Meu Deus, o LeBron chega a ser feio. Um cara daquele tamanho chorando por marcação toda hora. Toda hora. O jogador é sensacional, ele não precisava nada disso. Só que também não dá para tirar também a razão dele de dizer, olha, não é possível que vocês estão errando essas marcações aqui. Porque tem várias marcações que são... A do jogo do Knicks, do jogo do Golden State contra os Raptors, uau, ridículo. Mas isso é fruto do quê? Muita rede social, muita atenção para esses jogadores e pouca comunicação. Pouco treinamento, de chegar e sentar com o jogador e explicar para ele o que realmente ele precisa fazer, como ele precisa se postar fora de quadra, e no momento que você tem uma diferença dentro de quadra, poxa vida, trash talking, o jogo do Embiid e do Karl Anthony Towns. Veja, o Embiid provocou bastante o Karl Anthony Towns. Os dois trocaram ali as palavras, normal de jogo, não foram para as vias de fato. Agora, o Austin Rivers estava com uma... que era aquilo, uma botinha, ele estava engessado, estava lesionado, sem roupa de jogo, pro lado de fora, provocou o Ariza e o Ariza ficou completamente possesso. Queria entrar dentro de um túnel, tá saindo. Poxa vida, que é isso? Pode falar. Só fazendo um adendo a essa fala de como a liga está perdendo o controle, a gente vai explicar depois para os ouvintes do Brasquete como vai funcionar essa nova divisão do All-Star Game. Mas vai ter um draft e a NBA não vai transmitir. Por quê? Principalmente porque os principais atletas, a NBA blinda esses principais atletas das marcações e também quer tornar todos eles super estrelas isoladas. O modelo, mais ou menos, vai ser aquela pelada no colégio. Tem 2 capitães e eles vão escolher. A NBA não vai transmitir porque vai ter jogador ficando por último no All-Star Game. E ela acha que pode causar um mal-estar. A NBA parece que
ela se diz pelos fãs, mas parece perder o prestígio com os fãs a cada dia que passa. A coisa está estranha. E aproveitar que você tocou nesse assunto rapidinho, eu sei que isso não estava na nossa pauta, vamos apenas fazer um comentário rápido. Eu achei ridículo esse formato. O que você achou, Ângelo? Eu ainda tenho que dar uma analisada mais no formato, mas também não me agradou muito e principalmente não me agradou a transparência, pô. São todos All-Stars. E daí se vai ser selecionado por último, os caras lá, todos eles são grandes jogadores. E a NBA parece estar perdendo a mão. Estranhamente perdendo a mão. Tá querendo inovar e tá deixando o produto estranho, né? O que você achou, Pedrão? Você acha que foi boa ou ruim essa mudança? Olha, eu não sei, eu acho que pode ser legal porque vai alterar os times, né? Se a gente vê de novo, os guardas do Oeste, por exemplo, são o Curry e o Harden, né? Que foram escolhidos. Tem LeBron, como sempre, deve estar lá. Aí o Giannis foi escolhido de novo. O Anthony Davis, os jogadores estão se repetindo muito. E merecidamente, porque estão jogando muito. Então, acho que seria legal ver essa mistura, talvez. Por exemplo, o Curry já disse que quer jogar com o Giannis. Eu acho que ia ser da hora. Ia ser eles no mesmo time ia ser muito legal. Acho que essa oportunidade de ver é boa. Vamos ver como que vai acontecer, vamos ver como que vai ficar. Mas, seguindo em frente, então, chega de briga, chega desse momento tão conturbado, né? Que, afinal de contas, estamos falando de basquete, não de MMA. Vamos falar da especulação dessa tal troca do Kemba Walker. Here's a potential 5-point play here. And swing. Oh, now we've got some Paul and Griffin words. Looked like there was an elbow there at the end of that play there from Blake on that and one. So here's the elbow between the two former teammates here. There's the potential and one. Pedrão, o que você achou? Será que quem vai ser trocado? Qual que é o melhor destino para Kemba Walker? Dá aí sua avaliação e o seu palpite. O Hornets está mal na temporada, né? Não tá brigando ali diretamente pelos playoffs. O time não consegue engrenar, não joga muito bem contra ninguém quando ganha. E, bem, por N motivos, né, que a gente possa pensar depois, mas a verdade é que a base do Hornets está sendo mantida nas últimas temporadas. O time está sendo mantido e não está tendo resultado. Então, parece que a diretoria está indo atrás de trocar alguns jogadores, né? Eu lembro bem quando o Hornets ainda era Bobcats, né? Eu gostava muito desse nome, mas teve a temporada em que foi draftado eu não lembro quem tinha sido draftado naquele ano e quem era secundanista já, mas os principais, se esperava muito 3 jogadores, né? O Kemba, o Michael Kidd-Gilchrist e o Bismack Biyombo. O Biyombo saiu já agora Hornets, né? O Michael Kidd-Gilchrist nunca virou um jogador excepcional, é no máximo um bom jogador para médio. E o Kemba, sim, eu considero um bom jogador para ótimo, foi All-Star na temporada passada, mas as conversas dão que ele vai ser trocado, né? E bem, a intenção do diretoria não é trocar só ele, na verdade nem é a preferência que troque ele, eles gostariam também de trocar jogadores que ganham bastante grana e impactam no cap time, que são o Nicolas Batum, o Dwight Howard, o Marvin Williams e o próprio Michael Gilchrist, né? Mas eles sabem que esses jogadores talvez não tenham tanto mercado quanto o Kemba, né? Que o Kemba é melhor jogador do que esses e tem um contrato, inclusive, mais barato que alguns. Bem, você tinha me perguntado, Diego. Para mim, um time que ia ser legal, o Kemba desembarcar, eu acho que ia ser interessante ver ele no Denver. Eu entendo que o Murray tá recebendo confiança lá e tá jogando bem. É um estilo de jogo um pouco parecido. Eles têm a bola, o Murray e o Kemba também chutam muito bem para 3. Mas o Kemba tem mais habilidade com a bola e etc. É um jogador mais rodado, claro. Eu digo isso porque
Assim, eu acho que o Murier já não dá mais, né? Já, não que não dê mais pra ele na NBA, mas pelo menos no Nuggets não dá mais pra ele. E o time do Nuggets é um bom time. Você tem o Jokic, você tem o Millsap, o Gary Harris, um banco ligeiramente bom. Então você adicionando o Kemba Walker ali, você traz um jogador de peso para esse time. E assim, pensando no que eles teriam que abrir mão, o Nuggets tem uma série de bons jogadores que assim, você pode deixá-los sair. Assim, a gente lembra muito do Farid, que caiu de produção e está em baixa lá em Denver, mas é um bom jogador. Além de jogadores do banco mais novos, como o próprio o Juancho, o Hernan Gomes, Will Barton, que é um jogador que pode até ser útil. Então, eu vejo assim, além da possibilidade de ser interessante para o Nuggets, eles têm gente para trocar e que interessaria o Hornets. Então, nesse quesito, eu acho que é um bom fit. Ok. Você vê a possibilidade dele chegando em Nova York? Olha, Diego, o problema de Nova York seria que tem pouco do que o Nuggets, que eu vejo muito no Nuggets, que é a moeda de troca. Eu, como torcedor, não abriria a mão do Frank Ntilikina, não mesmo. E, bem, se você não for botar o Frank em conversa, e óbvio que nem o KP, nem o Tim Hardaway, o Kanter não deve sair. Aí quando você para pra pensar, vai ter quem? Vai ter o O'Quinn, que eu acho um jogador muito interessante pelo seu preço, não trocaria. Aí você vai ver, Thomas ok. Baker, não tem gente ali que vai interessar para você levar um Kemba Walker. A não ser que você ponha picks em jogo, que eu também acho que não deveria ser feito. Elas devem ser mantidas. Ele seria um bom... Encaixaria legal em Nova York, que precisa de um armador. O Jack oscila, o Frank muito novo, o Burke não dá, né? Assim, pode ser jogador de elenco, mas não dá. E o Baker não é o titular. Então você precisa... Seria interessante, mas não vejo o time com condições para trocar por ele sem abrir mão de uma coisa que é plausível. Ok. Ângelo, o que você está achando da situação do Kemba Walker e qual que é o seu palpite? Qual que é o franquia seria o melhor destino para o jovem jogador da Carolina do Norte? Olha, Diegão, o Walker é um jogador que não me desperta muito interesse, não. É um bom jogador, mas eu não acredito que seja um All-Star, nem... seria um bom jogador para uma equipe já estabelecida, ou para uma equipe que possui um técnico que pode trabalhar ele. E eu acho que dentro desse contexto, o Orlando Magic seria uma boa opção para o Kemba Walker ia acabar parando lá. A equipe tem até peças de troca, tem um garrafão ali congestionado com o Vucevic, o Biyombo, tem o Maurice Speights também, tem jogadores jovens que não encaixaram, como o Jonathan Isaac. O Elfrid Payton tem feito uma temporada até que razoável, mas não é um jogador muito de encaixe. Tem também o Mário Hezonja. Ou seja, o Magic, além de poder envolver as picks, né? Porque o Magic não tem tido muito sucesso nos últimos drafts. Então, acho que talvez é complicado, porque talvez teria que receber mais coisa, porque o Magic atualmente tem a pior campanha da liga. Mas eu acho que é uma equipe com um fit bom, porque é uma equipe que tem pouco arremesso de fora, como é uma característica do Kemba Walker, e também tem pouca esse jogo mais envolvente. Não vou falar peladeiro porque seria esdrúxulo, mas o Walker ele tem um jogo, aquele questão do drible, a questão de partir para cima, uma coisa que o Payton não tem. O Payton é mais um organizador de quadra. Então eu acho que o Magic pode ser uma equipe boa. Mas se eu pudesse apontar outra equipe, eu acabaria apontando o Phoenix Suns também. Phoenix Suns, Denver Nuggets, são equipes. Quanto ao Knicks, não acho que seria um erro. Walker,
considerando sempre que o Knicks tem o Frank Ntilikina, precisa dar espaço para ele. E por mim, só fazer a inversão da titularidade pro Frank e trazer o Jarrett Jack puxando o banco. Tem espaço pro Trey Burke também, que tem jogado razoavelmente bem, então não acho que seja uma prioridade do momento trazer um jogador como o Kemba. Perfeito. Eu, pessoalmente, Pedrão, eu acredito, seria melhor Kemba Walker ficar mesmo nos Hornets, os Hornets trocar os outros jogadores, enfim. Não, mas a questão é que o Hornets fez cagada com outros contratos, né? O contrato do Batum é absurdo. Um absurdo. Exatamente. É curioso. Então, é difícil, né? É curioso também eles quererem já se livrar do Dwight Howard, né? Mudando mais uma prova que ele não... Ele até faz bons jogos, mas deixa muito a desejar, é muito caro. Cara, sinceramente, como tá rolando muita troca esdrúxula, eu apoiaria o Knicks mandar uma oferta esdrúxula, assim. Manda o Kyle Quinn, a pique de segunda rodada que veio do Bulls, e o Baker, por exemplo. Tentar a sorte, sabe? Depois do que eu vi dos general managers aceitando aí, não duvido de mais nada, cara. Pois é. O problema vai ser o cap, né? O salário do Kemba Walker é só 12 milhões. Agora, ele vai ter que renovar a próxima temporada. Não, é o segundo ano de contrato de 5 anos já firmados. Então vai se manter nessa faixa aí por um bom tempo. Tá tranquilo. Então daria certo, então, né, Ângelo? Tentar pelo menos para ver se eles aceitam. Eu não vejo. A gente falando assim parece pouca coisa, mas na cabeça desses GMs aí tem outras variáveis. O Kyle Quinn tem jogado muito bem, então vai que cola. Vai que cola. Então agora falando em algo bom, vamos falar do Miami Heat. Here's a potential 5-point play here. And swing. Oh, now we've got some Paul and Griffin words. Looked like there was an elbow there at the end of that play there from Blake on that and one. So here's the elbow between the two former teammates here. There's the potential and one. O que você achou, Ângelo, dessa surpresa que o Miami Heat, mesmo sem Dion Waiters, para muitos seria uma das estrelas do Heat, eu acho que o Heat é melhor sem ele. Mas, esse é só meu pensamento. O que você acha, Ângelo? Olha, Diegão, a equipe tá sem o Dion Waiters desde antes do Natal. Parece que ele vai fazer uma cirurgia que vai encerrar a temporada dele, só volta a temporada que vem. O Tyler Johnson também tá lesionado nesses últimos jogos. E o Heat, há 2 jogos atrás, vinha de uma sequência de 7 vitórias seguidas, que fez ele saltar de 10º para 4º lugar do leste. É uma equipe que a gente tem que ficar de olho novamente. É uma equipe que temporada passada despertava muitas dúvidas em mim, principalmente no quanto a equipe fez a formação do elenco. Eu achava um elenco de G-League, um time muito fraco, mas o Erik Spoelstra fez a equipe renascer, jogar um basquete equilibrado dos 2 lados da quadra e despertar bons jogadores. Que a gente vê o Wayne Wellington fazendo boas partidas, tornando jogadores com um aproveitamento bom nas bolas de 3. Se você observar o Josh Richardson sendo clutch em alguns momentos, cara, se você considerar que a equipe tem 8 jogadores com média de 10 pontos ou mais, você observa que é uma equipe com uma característica coletiva muito forte e que é fruto do trabalho do Spoelstra. Então, eu tinha um certo receio em apontar o Heat, mas não acho que seja uma equipe para fazer muito barulho, mas vão para os playoffs, eu acho, e vai ser merecida a ida para os playoffs. O Heat veio numa sequência aí, ultimamente de vitórias consecutivas sobre Magic, Pistons, Knicks, Jazz, Raptors, Pacers e Bucks. Venceu todos os concorrentes diretos e aí está se credenciando. Atualmente, se a temporada acabasse hoje, a equipe teria mando de quadra. E é curioso você observar que é uma equipe que se destaca principalmente pelo lado defensivo. É o terceiro ataque, mas é a melhor defesa. Então a gente observa que
o equilíbrio defensivo que o Heat conseguiu alcançar sem nenhum defensor muito espetacular, sabe? Tem bons jogadores de defesa, o Justice Winslow, o James Johnson também é um bom marcador, mas Hassan Whiteside para alguns é um bom marcador, e que está conseguindo totalmente da American Airlines Arena um refúgio, sabe, para a busca de vitórias. Então, eu acredito, principalmente você considerar, olhando o resto da tabela, que vai continuar enfrentando concorrentes diretos. Se a equipe fizer o papel de casa, eu acho que a equipe do Heat consegue, eu não diria segurar o mando de quadra, mas uma classificação tranquila para playoffs e uma temporada, mais uma vez, digna, que pode colocar o Spoelstra como postulante a técnico do ano. E um grandíssimo detalhe, eles têm o Chris Bosh na folha salarial, contando 25 milhões de salário ainda, hein? Poderiam ter espaço para trazer mais jogadores. Eles fizeram basicamente a adição do Olynyk e do Adebayo e a equipe conseguiu subir o nível. Pat Riley, mais uma vez, mostra que, como general manager, ele não é brincadeira. Incrível, hein? Com o salário do Bosch sendo contabilizado. Uau! Realmente é incrível o trabalho do Spoelstra, hein? Incrível. O que você tem a dizer, Pedrão? Qual que é a sua avaliação dessa campanha do Heat? Nos últimos 11 jogos são desde o Natal, né? O Heat não jogou no dia de Natal, jogou no dia 26. Mas desde lá são, em 11 jogos, apenas 2 derrotas. Engraçado, foram derrotas para times ruins, né? O Brooklyn e o Chicago. E, bem, nesse meio tempo ganhou de gente como o Toronto e a última vitória foi sobre o Milwaukee, né? Então não tá ganhando de time ruim só não, tá ganhando também de time bom. E, bem, se eu me lembro bem, quando a gente fez as nossas previsões de começo do ano, eu botei o Heat como 8º da conferência, né? Eu acreditava que o Heat chegaria pelo menos aos playoffs, mesmo com os outros times se reforçando. Eles mantiveram a base, adicionaram o Olynyk, que não é um grande jogador, mas podia contribuir. O Dragic vinha fazendo uma grande Euroliga. Euroliga não, desculpa, o Eurobasket. E, assim, ele não chegou de novo tão forte para a temporada. Tá jogando na média, não tá jogando tanto. O Dion Waiters, o Diego falou, né? Ele é muito inconsistente, mas eu acho que às vezes dá certo. Teve aquele, se lembrar bem, aquele game winner contra o Golden State no ano passado, né? Vai ter jogos que ele vai conseguir jogar bem. Não sei, assim, dá pra ter esse jogador no teu elenco, não acho todo ruim. Mas enfim, é aquilo. Ano passado eu botei o Spoelstra como um dos candidatos a Coach of the Year, não só eu, mas muita gente. Acho que não ganhou porque, mais ou menos como o prêmio do MVP, esse prêmio está ligado aonde seu time terminou na temporada, né? E assim, mesmo chegando aos playoffs, tinha o próprio trabalho do D'Antoni que ganhou, foi muito expressivo também. Vem, assim, o Ângelo disse, vem novamente como postulante, porque ele tá forte na parada, ele tá bem, o time dele tá jogando, mesmo com o Ângelo disse, tem muitos jogadores que, assim, se você olha simplesmente o que os caras estão jogando, os que os caras teoricamente jogariam, você fala que esse time poderia ser talvez um dos piores da conferência. Você vê o Wayne Ellington, eu lembro muito bem desse, que quando o Knicks trocou o Tyson Chandler pro Dallas, no pacote veio ele, o Larkin e foram mais o Calderon, né? E mais um jogador, que eu não lembro quem agora. Mas aí você vê, né, como a NBA tem esse potencial de dar voltas. O Larkin tá até jogando pelos Celtics e o Wayne Ellington tá sendo tá saindo do banco com uma bola de 3 muito calibrada pro Heat. Para citar só outros nomes, por exemplo, o Josh Richardson, que é um jogador que ninguém fala muito. O próprio o Carl White, que
o Rodney McGruder que andam entrando quando necessário e andam jogando bem. Então, muitos dos jogadores entrarem e jogarem é ter um esquema bem montado. E o Spoelstra está fazendo um esquema muito bem feito. Pois é, e surpreendente, né? Porque o Heat, mesmo com toda a desconfiança que a gente considerou no início da temporada, tá jogando muito bem. E realmente eu tô achando uma surpresa esse trabalho do Spoelstra, mesmo sem, por mais que eu mesmo não goste do Waiters, não dá para negar que ele é um jogador importante para o Heat. E, enfim, muito bom, parabéns à equipe. Acredito que eu acho que o trabalho vai continuar, porque é um clube muito, uma franquia muito bem treinada, né? E o time está jogando bem, estão se entendendo. Tomara que continue assim. É bom para o leste que fica no lado mais fraco das conferências, né? Tomara que continue prosperando. Então agora vamos para o lado de Nova York e vamos falar no Big Apple Moment sobre Hornacek. Anywhere it's up to you, New York, New York. Realmente falar do Knicks é até às vezes melancólico, não pelo que é esperado da equipe, porque não se esperava muito, mas pelos últimos resultados, pelas últimas exibições e, enfim, vamos começar por você, Pedrão. Como você avalia até agora o trabalho do senhor Hornacek? A gente disse algumas vezes, é um trabalho de altos e baixos, se é a verdade. Tiveram partidas que o Knicks ganhou de muitos pontos de diferença, jogando muito bem. E assim, você percebia realmente que o time não foi uma performance individual espetacular, foi o time que jogou muito bem. E bem, nesses casos, a gente tende a dar um crédito melhor pro treinador, porque se o time todo jogou como bem, o esquema está bem feito. Mas, ao mesmo tempo, há algumas chamadas que são muito, muito duvidosas, né? Principalmente porque a crítica que eu aceito, principalmente, assim, que eu entendo que as pessoas façam, é a questão da inconsistência na distribuição dos minutos a cada noite. É óbvio que você não deve ter isso engessado, né? Porque cada adversário tem uma característica e às vezes você precisa ter um time um pouco mais defensivo uma noite, aí você pode soltar mais na outra. Por isso você vai alterando a quantidade de tempo que você dá para alguns jogadores. Se você pegar o Baker é um ótimo defensor, né? Então, se a gente for pensar num confronto que o armador reserva adversário ou o jogador da posição 2 seja um bom atacante, é interessante que você coloque o Baker para tentar travá-lo. Mas caso não, você pode abrir mão do Baker e botar o Burke, por exemplo, para jogar mais. Porque aí você vai ter um ataque mais forte. Enfim, principalmente nessas últimas semanas aí, o Knicks tem perdido alguns jogos muito... são doídos, assim, jogos em prorrogação e por bobeira, né? Por bobeira mesmo. O Ângelo citou um caso que talvez não foi por bobeira, assim, mas é uma coisa que eu tendo a criticar, que assim, quando o time perdem por ínfimos pontos diferentes, sei lá, 3, 4 pontos diferentes, em que se erra um game winner, aí sempre começa. A jogada foi mal desenhada, né? Isso é uma coisa que se fala muito. A jogada final, às vezes, do Hornacek é mal desenhada. Assim, na minha opinião, ela pode ter sido mal desenhada, mas nesses casos, conversando com as pessoas, eu percebo que eles botam a culpa toda nessa última jogada. E, no meu modo de ver, se você perdeu por 4 pontos, cara, 3, 5 que seja, são 2 arremessos, são 2 bolas de 3 a mais que o time tinha que ter feito. São 3 bolas de 2. E, sei lá, são 6 lances livres que você tem que ter feito para ganhar esse jogo. Então, não foi a última jogada que fez seu time perder. Foi
sei lá, errou a última jogada, claro, a defesa é mais forte, mas lá no meio do jogo teve uma bandejinha boba que tu errou que podia te dar mais uma vantagem. Então, nesses casos eu acho a crítica injusta. Mas eu concordo com a crítica principalmente no sentido de escolher mal a rotação, né? A gente acompanha principalmente um nome que está sendo questionado é por que não dar mais minutos ao Michael Beasley. E porque tem jogos que ele está entrando e está jogando muito bem. E esses jogos estão sendo muito exaltados. Agora, tem alguns jogos que ele está entrando no modo Michael Beasley normal, que é entrar desligado, cometer uns turnovers, forçar umas jogadas meio que não deveriam acontecer. E não tá se falando disso, pô, quando ele entra mal, assim, realmente não devia ter dado mais. Acho que tá puxando muito pro lado. E de todo modo, se você olhar quem tá disponível na liga, 2 nomes grandes na sua cabeça, assim, de pessoas que nunca passaram pelo Knicks. São o David Blatt, né, que já tá na Europa, tá treinando lá, mas quem sabe poderia voltar. Ou o Fizdale, né, que recentemente foi demitido do Blazers. E o papo forte que surgiu na última semana foi que talvez nessa off-season, né, quando acabar essa temporada, o Mark Jackson, né, que já treinou o Knicks, possa voltar a assumir o comando do time. Não acho que é o caso, acho que pelo menos o contrato do Hornacek deveria ir até o final. Mas senão vai virar aquela coisa de futebol, sabe? Um ano não deu certo. No futebol é claro que é mais curto do que isso, né? E no basquete há mais tolerância com esse tipo de coisa. São menos demissões. Então, se a cada ano tu for trocar de técnico, nunca vai pra frente. Você nunca vai conseguir instituir um esquema, você nunca vai conseguir botar o seu time bem classificado na temporada. A sua tomada de decisão vai ser sempre diferente, porque se nesse ano o seu técnico ele gosta do jogo corrido, tu vai lá e escolhe um jogador, dá um contrato longo para ele, aí no outro ano já tem um técnico com outra cabeça. Não vai dar certo, isso nunca. Então, é óbvio, tem que ser criticado, mas eu vejo que cai muito na dele quando perde e vai pouco para ele quando ganha. Essa é a principal coisa que eu observo. Ok. A sua avaliação, Ângelo? Olha, Diegão, eu acho que o Hornacek tem uma parcela de culpa, mas o Pedro disse muito bem ao falar que quando a coisa vai bem, ele não recebe o crédito. O Knicks saltou em diversos índices, tanto de ataque quanto de defesa, para o meio da tabela, saiu das últimas posições e saltou para o meio da tabela. E aí os torcedores, muitas vezes insatisfeitos, acabam achando que poderia ser potencializado, ainda mais potencializado esses índices. Eu concordo que poderia haver uma certa melhora, mas eu não acredito que o técnico estaria fazendo grandíssimas coisas com essa equipe do Knicks, não. A questão é que a equipe do Knicks é limitada, mas atualmente a gente vê uma movimentação de bola, a gente vê uma equipe jogando mais coletivamente. O Knicks conseguiu se sustentar, tá só 5 jogos atrás, ficou 2 meses sem o Tim Hardaway Jr., que faz 18 pontos por jogo. Isso é a prova de que o Hornacek acertou trazendo Thomas para o time titular e deu protagonismo a outros jogadores, como o Kyle Quinn, como o Courtney Lee, como o Enes Kanter, ou seja, é o Michael Beasley. A equipe do Knicks, ela está nesse processo de definir o que vai fazer na temporada. Só que eu concordo com o Pedrão também no ponto de que seria bom deixar o Hornacek trabalhar mais um ano. O Knicks ainda está num estágio em que podem ser feitas grandes mudanças por um técnico, mas algumas coisas precisam ser lapidadas aos poucos. Então, eu não acho que essa coisa toda demitir o Jeff. O Knicks, ok, tá negativo mais uma vez na temporada, mas o Jeff tá fazendo aquilo que a diretoria espera, que é colocar os jovens jogadores para jogar. Tirando essa questão do Jarrett Jack, manter a titularidade, mas eu não acho que vai ser permanente isso. Eu acho que o Frank Ntilikina vai ter espaço.
tirando isso, o Jeff prioriza uma equipe de jovens jogadores e tenta criar uma filosofia de jogo no Knicks. Eu acho que a torcida precisa ter mais paciência. O Knicks está na fila durante tanto tempo, principalmente por essa queima de etapas. Eu acho que essa etapa de ser uma equipe mediana faz parte do nosso processo para se tornar uma equipe melhor. E pode ser sumarizado totalmente em quando o Knicks ganha. Os bons são KP, são Hardaway, e quando perde, a culpa é toda do técnico. De negativo, eu só apontaria essas rotações bizarras que o Hornacek às vezes coloca, e talvez na questão do treinamento da equipe, saber cobrar um pouco mais de intensidade desde o começo. Mas aí entre diversos outros aspectos, como emocional, motivacional, mas por mim, o Hornacek não só fica no Knicks, como ganha oportunidade para a próxima temporada também. Curioso a gente trazer essas avaliações, porque ao mesmo tempo que eu concordo com vocês, eu tenho certas coisas que me... Lógico que muito tem a ver com a expectativa, que me deixa frustrado com o Knicks. Eu sei, estou ciente, os diretores já confirmaram em entrevistas antes de começar a temporada que esse ano seria um ano de reconstrução. Talvez essas 20 vitórias me enganaram, e com elas veio a esperança que o time seria melhor e jogaria melhor. Claro que eu levo em consideração, e por acompanhar basquete há muito tempo, acredito que isso é normal, essa evolução do Knicks, que ela tem que acontecer de forma gradual, tem que ter paciência, não adianta você começar a cobrar resultados agora. Mas as rotações do Hornacek irritam, as entrevistas do Hornacek irritam, as jogadas que o Hornacek não criou ainda, a situação com o Frank Ntilikina irrita, porque eu vejo que o menino ele tem que ter mais espaço, ele tem que ter mais minutos, ele tem que ser cobrado pelo treinador, não para ele não precisa jogar como os outros rookies, mas é aquele modo de que ele está jogando toda noite. O treinador tem que chamar o jogador do lado e dizer, olha, vamos mudar um pouquinho, vamos buscar um pouco mais o teu arremesso, não do perímetro, vamos atacar a cesta, chama o menino do lado e dá esse voto de confiança. Aí você olha os minutos que o Jack joga toda a partida, esse ponto me deixa frustrado com a administração dos minutos do time. Dotson, um jogador que veio foi tão bem falado no início da pré-temporada, joga muito pouco. Hernan Gomes, um jogador que, claro, levando em consideração que a troca pelo Carmelo trouxe o Kanter, que está jogando muito bem num lado da quadra e péssimo no outro lado da quadra, mas tem mais qualidade que o menino. Será que não era bom mandar ele para J-League, para G-League, né? G-League, para ele ter essa oportunidade? Olha, mas tenho que seguir a lógica, que não adianta, o time vai sofrer, reconstrução faz parte, o time tem que apenas evoluir. Então eu concordo com o Pedro e o Ângelo disseram no final, que tem que dar mais crédito ao treinador no momento da vitória e no momento da derrota, também dividir com os principais jogadores do time. O KP quantas vezes está errando bolas no final do jogo? Hardaway Jr. jogou quantas partidas essa temporada? É difícil, a gente gosta de elogiar tanto o Beasley, como o Pedro mesmo disse, mas o Beasley, ele é um jogador que é super importante hoje na rotação, porque ele é um ponto, ele chama a responsabilidade e consegue bandejas impressionantes, só que comete erros bizarros no lado defensivo, que deixaria qualquer técnico com o cabelo em pé. Resumindo, Hornacek merece o voto de confiança, sim. Só que tem que começar a ser cobrado não por resultados. Longe disso. O Knicks não precisa sair ganhando todos os jogos, que agora acabou os problemas. Não. Essa equipe precisa de evolução. Evolução em que sentido? Jogadas
tem que ser desenhadas jogadas melhores para os jogadores importantes. Variação de jogo, porque toda a bola aí para isolation e esse pick and roll maluco que ele fica fazendo toda hora também, não dá, tem que achar bandejas fáceis para os jogadores que não conseguem criar suas próprias jogadas. Quem que estou falando? Do senhor Lee, do próprio Niliquina, que às vezes ele tem dificuldade, fica arremessando de 3 sem necessidade. O Thomas, não sei, porque ele é um jogador defensivo, mas pro Canter, pro KP, que o KP consegue o seu arremesso, mas tem que facilitar para ele. Enfim. E por favor, vamos dividir mais minutos, vamos dar minutos vamos mudar mais a rotação. A rotação do Knicks são 8 jogadores. As outras franquias são de 10 jogadores. A do Knicks são 8 ainda levando em consideração que tem jogador ali, Jack, Thomas, eles são fiéis, eles não saem do time. E olha que do Thomas, o Jack nem tanto, mas por favor, vamos lá. O único negativo que me incomoda com o Hornacek, mas eu concordo com os colegas. Vamos dar esse voto de confiança e vamos continuar trabalhando. Não é? Então, o que você acha, Pedrão? Tem mais alguma coisa a dizer? Só em cima do que você falou, eu acho que seria interessante, talvez, realmente, o Hernan Gomez ser mandado pra D-League pra ver se ele pega ritmo de jogo e começa a jogar melhor, né? Porque até o Noah teve alguns minutos em alguns jogos e ele é bem difícil mesmo de estar entrando. E também o Dodson, né? Eu não sei, eu não criei muita expectativa sobre ele e realmente não aconteceu. Ele não teve muita chance, é verdade. Teve aquele jogo que ele saiu de titular, inclusive jogou muito mal. Foi o pior plus-minus do time, mas acho que também deveria ser dada pelo menos assim. Dá 8 minutinhos pra ele jogar um jogo, que seja, ver se ele corresponde. Né? Não dá pra marcar ele só por um jogo. Pois é, eu não sei se eu tô achando que o Jack, eu acho que ele é o filho perdido do Hornacek, não é possível. O que você acha, Angel? Olha, eu acho que... cara, eu acho que é o processo natural que tá acontecendo com a equipe do Knicks, tá? 20 vitórias, 25 derrotas, acho que... tá normal, eu acho que o que precisa ser feito é só, talvez, colocar o Hernan Gomez na G-League e trazer o espaço, trazer um tempo do Jack, dividir um pouco pro Frank, talvez dar uma oportunidade pro Trey Burke. Mas tirando isso, acho que o Dodson já teve a oportunidade, já, principalmente titular, não jogou muito bem. Acho que a equipe do Knicks talvez não tenha muito para onde caminhar, sabe? Talvez volte a brigar por playoffs mais apertado com aqueles outros times. Muito bem. Bem, aqui então, Pedrão, suas palavras finais. Bom estar de volta, né? Mais um ano novo, um ano que começa, ano de Copa do Mundo, jogos de inverno, muito evento esportivo e muita NBA também. Isso aí. Ângelo? Valeu a todo mundo que participou desse podcast, o primeiro do ano. E vamos que vamos, o Brasquete segue firme, nunca parando. Isso aí. Gostaria de agradecer a vocês por acompanhar mais um Brasquete. Esse é o de número 37. Um ano novo. Desejar a todos que tudo de bom e melhor nesse ano e vamos continuar acompanhando a NBA, que boas coisas tenham acontecido. Para alguns de nós, a NBA é uma maneira de escapar dos problemas do mundo, do nosso querido Brasil, né? E para outros, porque gostam demais do esporte, por que não as duas coisas juntas também. Mas enfim, agradecemos pela sua companhia, pela sua escolha e até a próxima. Eu sou o Diego e muito obrigado. Time